in progress of science and technology. Could describe the future. It was going to take place. It would sound so absurd, ridiculously conservative. On the other hand, if by some miracle a prophet could describe the future exactly as it was going to take place, his predictions would sound so absurd that everybody would laugh him to scorn. This has proved to be true in the past, and it will undoubtedly be true, even more so, of the century to come. As empresas têm mais e mais poder para decidir o que pode estar no ar e o que precisa ser removido. Eles tiram vantagem do nosso desejo por facilidade, a nossa resistência ao esforço, a nossa resistência ao desafio. E penso que com o tempo, se já não estamos lá, irá interferir com a nossa habilidade de ter pensamento crítico. Interferirá potencialmente com a nossa habilidade de sermos desafiados. Na medida que estamos eliminando a expressão, também estamos eliminando o desafio. Estamos limitando o esforço. As pessoas não deveriam estar surpresas se no futuro houver menos informação disponível para elas. Informação menos ousada, menos provocativa, disponível online. Eu acho que seremos uma sociedade pobre. Pobres sociedades por causa disso. And yet, you know, human beings are almost infinitely adaptable. Look at the incredible changes we've experienced and survived from the Stone Age to the present time. And yet even greater changes are still to come. Senhoras e senhores, as origens do movimento ambiental, como o vemos, começam em 1968, quando o Clube de Roma foi formado. O Clube de Roma tem sido descrito como um grupo de reflexão para crises, que se especializou na criação de crises. O principal objetivo deste grupo de reflexão foi formular uma crise que uniria o mundo e nos condicionaria a ideia de soluções globais para problemas locais. Em um documentário chamado A Primeira Revolução Global, de autoria de Alexander King e Bertrand Schneider, nas páginas 104 e 105 é dito: na busca por um novo inimigo para nos unir, tivemos a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a escassez de água, a fome e coisas semelhantes se encaixariam no projeto. Todos esses perigos, é claro, serão causados pela intervenção humana, que exigirá uma resposta global. Our planet is changing, and it's happening faster than we ever imagined. Climate change, caused by human activity, threatens our very existence. And the time we have to act is running out. We need solutions, we need action, and we need them now. Rainforests, ecological marvels, millions of years in the making. Rainforests provide water, food, and livelihoods for billions of people around the world. They contain a staggering diversity of life.
They create the oxygen we breathe and regulate our climate. They are our life support system. But rainforests are at grave risk. Every second of every day, an irreplaceable rainforest the size of a football field is destroyed. Powerful economic and political interests are driving their destruction to produce beef, palm oil, and paper, wiping out countless species from existence, marginalizing the poor and deepening inequality, threatening the survival of indigenous communities, and destroying the best solution for climate change that we have. Em 1992, o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, disse: "A execução eficaz da Agenda 21 exigirá uma profunda reorientação de toda a sociedade humana, diferente de tudo o que o mundo já experimentou. Uma grande mudança nas prioridades de governos e indivíduos e uma redistribuição sem precedentes de recursos humanos e financeiros. Essa mudança exigirá que a preocupação com as consequências ambientais de toda a ação humana seja integrada à tomada de decisões individual e coletiva em todos os níveis. Trespassando os códigos, quero que todos considerem o que as palavras profunda reorientação de toda a sociedade humana e redistribuição sem precedentes de recursos humanos e financeiros significam na verdade. Quem aqui não estiver familiarizado com a Agenda 21, eu sugeriria que este é o começo da sua curva de aprendizado e não o fim. E precisa se tornar claro que a Agenda 21 é sobre controlar todos os aspectos das nossas vidas. Como comemos, o que comemos e quanto comemos, como nos locomovemos, produção de alimentos, a quantidade de alimentos e até mesmo onde vivemos. Imagine se tivéssemos um computador planetário que poderia nos dizer exatamente o que tínhamos que fazer para proteger o planeta. Um sistema que seria capaz de nos fornecer informação sobre cada árvore, cada espécie e todos os nossos recursos naturais. Como poderíamos usar todos esses dados para construir um mundo melhor? A verdadeira inovação depende da nossa habilidade de ver as coisas diferentemente. Significa romper barreiras e ver entre as linhas no esforço de resolver alguns dos mais duros desafios do mundo. Inovação a nível planetário é preciso agora, mais do que nunca. Porque se realmente nos importamos uns com os outros, então temos que cuidar desse planeta que todos chamamos de lar. However, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines, the remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. I suspect that organic or biological evolution has about come to its end, and we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter. Looking as far into the technological future as I dare, I'd like to describe the invention to end all inventions. I call it the replicator, and it's simply a duplicating machine. But it's a duplicating machine that can make an exact copy of anything. Can we imagine a world in which objects can be made as easily as today we can make books? The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. Because the future is not merely an extension of the present with bigger and better machines and cities and gadgets. It will be fundamentally different. And many of the things we take for granted will one day pass away as completely as spinning wheels and sedan chairs and oil lamps. And that is why the future is so endlessly fascinating. Because try as we can, we'll never outguess it.
o primeiro computador planetário do mundo. Estamos falando de uma plataforma acionada pela inteligência artificial, que coloca todo o poder de dados em escala da Terra, bem nas pontas dos dedos das pessoas, permitindo que elas se juntem e resolvam alguns dos maiores desafios ambientais e de sustentabilidade que enfrentamos hoje. É claro que é uma ideia ambiciosa, mas suas promessas são sem precedentes. Pela primeira vez, seremos capazes de entender completamente quais recursos estão aonde, o quão rápido eles estão sendo esgotados e, mais importante, o que poderia e deveríamos estar fazendo com todos os nossos recursos naturais. O medo de uma crise ambiental será usado para criar um governo mundial e uma central de direção da ONU. A partir de um relatório de 1976 da Conferência da ONU sobre o Habitat, a Terra não pode ser tratada como um ativo comum, controlado por indivíduos e sujeito às pressões e ineficiências do mercado. A propriedade de terras privadas também é o principal instrumento de acumulação e concentração de riqueza. Portanto, contribui para a injustiça social. Num relatório do Conselho Presidencial sobre Desenvolvimento Sustentável, precisamos de um novo processo de decisão colaborativa que leve a melhores decisões, mudanças mais rápidas e uso mais sensato dos recursos humanos, naturais e financeiros para alcançar nossos objetivos. Na mesma época, Harvey Revin, vice-presidente do projeto Outlands, diz: direitos individuais terão que ficar atrás do coletivo. Não importa como você vê, estamos agora enfrentando um dos maiores desafios existenciais, sobre o qual a nossa espécie já teve que passar. Temos que, de alguma maneira, descobrir como mitigar e adaptar a climas que mudam rapidamente, garantir suprimentos de água resilientes, alimentar sustentavelmente uma população humana, crescendo rapidamente para 10 bilhões. Tudo isso enquanto lidamos com uma perda catastrófica e global de biodiversidade. Podemos saber o quão rápido as espécies estão entrando em extinção, mas não sabemos na realidade quantas espécies é que há, ou quantas árvores é que há. Estamos enfrentando a nossa última oportunidade real de nos fazer a mais fundamental das perguntas: como resolvermos esses desafios de escala planetária? Hay un dicho que seguramente vos lo conocés. Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona nunca. Queimadas, desmatamento, enchentes, oceanos em estado de alerta, toneladas de lixo na terra e nas águas, desastres ambientais sem precedentes. A natureza clama. O Santo Padre já invocou nossa consciência no seu Laudato Si, quando lembrou do cuidado com a nossa casa comum, descrita pelo Cântico de São Francisco como uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Nossa Mãe Terra que nos sustenta e produz variados frutos. Aliás, eu convido mesmo aqueles que nos estão a seguir que não olhemos para esta encíclica, como às vezes alguns leem, uma espécie de encíclica verde só para alguns, não é? Sobre o tema da ecologia. Só as questões ecológicas, só as questões ambientais, do clima. Não é isso. Este conceito de ecologia integral, como aqui se diz, é para todos, para todas as dimensões, todas as expressões da vida débil, da vida frágil, da vida ameaçada. Portanto, é a terra e aos pobres, porque os pobres são terra, nós somos terra, não é? Aliás, é uma das afirmações, não é? Nós somos terra, não somos só terra, não é? Matéria, mas somos terra. Aliás, a comunidade católica começa todas as quaresmas exatamente para lembra-te, homem, que és terra, que és pó, e ao pó podes voltar, mas somos pó, terra, com o sopro divino, com o sopro de Deus. Assim é, no fundo, um princípio teológico fundamental. E se somos terra, temos que olhar para a terra de forma diferente? Para os pobres e para os pobres e para a terra, sim. Essa afirmação de São Francisco a dizer que ela é a mãe e que é a irmã é uma afirmação brilhante, não é? Nós estamos próximos da terra, a terra está próxima de nós somos a terra, mas ao mesmo tempo, portanto, é uma irmã, mas é uma mãe que nos sustenta.
O documento de título Em Caminho pelo Cuidado da Casa Comum foi elaborado por uma equipe de membros de diversos setores do Vaticano, como o da Educação Católica, do Desenvolvimento Social e Humano e a Secretaria de Estado. O secretário para as Relações do Vaticano com os outros países, Cardeal Gallagher, afirmou que o material é uma contribuição para relançar a riqueza do conteúdo da encíclica Laudato Si. A encíclica Laudato Si foi escrita pelo Papa Francisco em 2015 e oferece uma série de reflexões sobre o meio ambiente. Um dos pontos fortes do documento é o conceito de ecologia integral, que trabalha não só o cuidado e a não exploração à natureza, mas também a qualquer tipo de abuso e pobreza que isso possa acarretar ao ser humano. Na oração que o Papa Francisco fez pelo fim da pandemia no mês de março, ele afirmou: é tempo de escolher o que conta e não o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. Entre os que apresentaram o documento, o secretário do Setor de Desenvolvimento Social e Humano, que destacou que essa mudança de mentalidade sobre o uso do meio ambiente precisa partir dos cristãos, que enxergam na criação a obra e a revelação de Deus, o Criador. But there is still hope, where a different future awaits us, where faith unites us to make rainforests a shared spiritual priority, where we teach our communities that rainforests are a sacred trust, where we feed a growing planet without converting rainforests, where we work with companies to ensure their products are deforestation-free, and where we make sure that governments protect forests and the rights of indigenous peoples. This is the future where we do what is right. But we need to come together, affirm that protecting rainforests is a moral responsibility for all people of faith, mobilize a movement built on the values we share across our religions and spiritual traditions, stewardship of the earth and care for creation, a respect for human rights and human dignity, social and economic justice. The Interfaith Rainforest Initiative is doing just that. From the Amazon to the Congo Basin to the forests of Southeast Asia, rallying faith communities to act. We must end deforestation because her life depends on it. His life depends on it. Their future depends on it. We all depend on it. Em 1997, Mikhail Gorbachev, também membro do Clube de Roma, disse: estamos nos movendo rumo a uma nova ordem mundial, o mundo do comunismo, e nunca devemos sair dessa estrada. Ele também é citado no Monetary and Economic Review em 1996, na página 5. A crise ambiental será o desastre internacional que destravará a nova ordem mundial. O governo mundial único. Em 1992, veio a Cúpula da Terra, Rio 92, que produziu o documento chamado A Carta da Terra. Este documento foi coescrito por Maurice Strong, globalista de longa data, etilista e membro do Clube de Roma, e Mikhail Gorbachev. Ambos, Strong e Gorbachev, declararam que era esperado que este documento fosse adotado como os novos 10 mandamentos, com o ambientalismo como a nova religião da nova ordem mundial. E desta cúpula resultou a Agenda 21. Eu devo estar perdendo algo, porque cada coisa que acontece hoje são as mudanças climáticas. As crianças na escola sofreram lavagem cerebral. Os pais não parecem dispostos a revidar. As universidades enchem a cabeça dos estudantes com o refúgio do aquecimento global. O mundo corporativo está exercitando virtualmente uma forma de chantagem. Os fundos de aposentadoria dizem que, se essa ou aquela determinada corporação não tiver uma estratégia de mudanças climáticas, não iremos investir. Os bancos dizem que não fornecerão fundos para a pastagem de queimadas. Tudo são mudanças climáticas. As enchentes na Inglaterra, mudanças climáticas. Os tornados na América, mudanças climáticas. Os incêndios florestais, mudanças climáticas. Agora temos a situação em que a ONU está empurrando essa ideia que mostra que essa coisa de mudanças climáticas é mais uma religião, uma nova religião.
uma religião materialista do globalismo do que qualquer outra coisa. Não é apenas sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, o ambiente, é apenas um tipo de cobertura. A verdadeira questão que acho que está realmente no centro disto é sobre o tipo de sociedade que nós somos. Somos uma sociedade livre, onde os indivíduos têm controle sobre suas vidas, ou esta é a sociedade onde abrimos mão para organizações muito grandes e governos que regulam e controlam o que as pessoas fazem? Essa é uma era de fé. Sem uma fé religiosa a qual pertencer, todo o movimento das mudanças climáticas é uma fé. Tem todas as características, em alguns modos, de um culto. É impossível argumentar com seus devotos. Mesmo se você fosse levantar o mínimo. Mesmo se você disser, o que é sempre minha abordagem, coisa desse tipo. Veja, talvez você esteja certo. Eu estou perfeitamente preparado para aceitar que você esteja certo. Mas no momento não me parece que você provou além da dúvida razoável. Mas isso não é o suficiente. Apenas a submissão é o suficiente. O que é muito similar com o Islã, que também crê muito em submissão. Você se submete que isso esteja certo, caso ao contrário, você é um negador. E na verdade, negador é uma nova palavra para herético. Herético agora é uma palavra cômica que não é usada seriamente e não causa nenhum dano, mas se ser chamado de negador com a conotação insidiosa de ser igualado como negador do Holocausto é devastador. O dióxido de carbono é 0,04 da porcentagem da atmosfera, do que está em todo o mundo. Os seres humanos criaram apenas 3% desses, 0,04% sobre todo o mundo. E na Austrália, seres humanos, fábricas, carros, breaking wind, incêndios, são responsáveis por 1,3% dos 3% dos 0,04%. Está alguém sugerindo seriamente que deveríamos colocar a economia de cabeça para baixo? Forçar os preços da energia? Prejudicar os negócios e danificar os empregos? Porque 0,04% da atmosfera é dióxido de carbono? E carvão produz dióxido de carbono. Onde está o líder político que se levanta em público e diga: isto é lixo não adulterado, estamos prejudicando nossas crianças, esqueça a economia. Esqueça o fato de que o preço da energia sairá pelo teto se dependermos apenas da energia renovável. Estou preocupado com as nossas crianças, que têm sido alimentadas com esse lixo desde o jardim da infância até o primário, colegial, universidade, na mídia, nos negócios, na política. É uma doença e parece nos ter pego pela garganta. Angela Merkel, na Alemanha, aprovou um pacote de 88 bilhões de dólares para um esquema de precificação de carbono. Acho que ela quis dizer dióxido de carbono. A Alemanha considera um imposto de voos para torná-los mais caros. Então você terá que pagar um trem ao invés de um avião. Haverá incentivos para carros elétricos. Mesmo que o método de gerar eletricidade possa muito bem produzir mais emissões do que veículos movidos a petróleo. Haverá descontos para passagens de trens. Mas os verdes na Alemanha disseram que não é o suficiente. Tipo, vocês falharam no dever da humanidade em proteger o clima. Temos uma séria crise nas nossas mãos mundialmente. Estamos alimentando nossos jovens com desonestidade. Essas pessoas não podem definir as mudanças climáticas. Eles não podem definir o que o está causando, se é que ele existe, pois o clima está sempre mudando. Eles falam de emissão e carbono quando na verdade querem dizer dióxido de carbono. E dióxido de carbono é 0,04% da atmosfera do planeta. E economistas em toda a parte estão de cabeça para baixo. Se genuinamente queremos lutar pelo futuro dos nossos filhos, teremos que lutar contra esse lixo intelectual. E parece que apenas alguns de nós estão preparados para entrar no ringue. Esse é o plano acordado por 179 nações. É chamado de Agenda para o Século XXI. É um Estado totalitário, sendo desenvolvido neste momento no mundo todo. É um inventário e plano de controle. Inventário e controle de toda a terra. Toda a água, todos os minerais, todas as plantas, todos os animais, toda a construção, todos os meios de produção, toda a comida, toda a energia, toda a informação e todos os seres humanos do mundo.
E este é um plano que foi acordado por 179 nações em 1992. É um plano das Nações Unidas e é chamado de Agenda para o Século XXI. E muitos de nós ao redor do mundo pensamos: bem, o desenvolvimento sustentável parece ótimo. Não é sobre reciclar e reutilização criativa e criar energia e recursos alimentares para todos? E a resposta é não, realmente não é. Trata-se de transferir a população para os centros das cidades, centros concentrados e desocupando-os das zonas rurais. Todos os sistemas devem estar em harmonia a fim de controlá-los todos. Porque quando os sistemas não estão de acordo, quando estão fora do equilíbrio, ou não estão sincronizados entre si, eles não podem ser controlados centralmente. E o objetivo da Agenda 21 é um governo mundial e controle total vinda de uma unidade central. Toda nação que assinou a Agenda 21 tem o seu plano de Agenda 21 local. As pessoas nos Estados Unidos desconhecem isso completamente. Se eu sair e falar sobre isso, a imprensa americana me ataca e me chamará de teoria da conspiração, de teórica da conspiração, o que é completamente ridículo. É uma conspiração, mas não é uma teoria, é um fato. Os 3 pilares da Agenda 21 das Nações Unidas são economia, ecologia, equidade. Os 3 Es, e todos pensam que sabem o que isso significa. A ideia de equidade social deve significar que todos terão acesso à água limpa e ar puro. Nenhuma propriedade será usada como lixão porque eles estão no nível de pobreza. Mas, na verdade, a equidade social é sobre empobrecer grandes porções da população e causar a queda das nações desenvolvidas. Tudo o que estamos vendo agora é destinado a colapsar nossas economias. É um estado totalitário sendo desenvolvido neste momento em todo o mundo. E o que as grandes corporações querem neste desenvolvimento é poder ter a completa circulação de trabalhadores sem fronteiras ou limites. Poder movimentar suas economias sem regulamentações e reduzir os salários. E então este é o objetivo, é isso que você encontra na equidade social. E claro, isso é sobre ecologia e economia. Esses são os 3 círculos: economia, ecologia e equidade social. E onde eles se encontram no centro é o equilíbrio, mas na verdade é um equilíbrio comunitário. Então não é o equilíbrio do bem-estar das pessoas, mas o que é o equilíbrio das corporações, para eles explorarem e controlarem e manter as populações em uma área completamente acondicionadas, áreas densas para que possam ser vigiados e guiados. E é assim que se parece esse equilíbrio na medida em que é desenvolvido o Estado totalitário. A mídia convencional é de propriedade de 5 grandes empresas. E você não vai conseguir essas informações das grandes mídias. Então você precisa ser sua própria mídia, precisa se educar, precisa sair e educar seus vizinhos. Sua comunidade, sua real comunidade. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem que eles estão sendo doutrinados desde o jardim de infância até a pós-graduação. Todos temos a responsabilidade com nós mesmos e com os outros. O Papa Francisco, no ano de 2015, escreveu a sua famosa encíclica Laudato Si. E nesse livro jaz o verdadeiro plano. Nas primeiras páginas da encíclica, o Papa Francisco declara que o clima pertence a todos, é para todos, porque é um bem comum. Ele também declara que o clima precisa de apoio urgente por causa das emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes que os humanos causaram. A sua primeira solução para reduzir esses gases é fazer com que fique mais caro comprá-los. A primeira nação a aderir foi a França em novembro de 2008. O presidente Emmanuel Macron aumentou o preço dos combustíveis em 7,6 centavos por litro ou 30 centavos por galão. O presidente da França, por assim fazer, seguiu com a ordem do Papa. Agora não deveria ser uma surpresa, porque o presidente Macron é o ex-banqueiro Rothschild, que foi educado sob os jesuítas. No ano de 2008, Macron foi contratado sobre os Rothschilds e rapidamente cresceu de um analista para sócio 2 anos depois. Macron começou sua campanha para presidente e subsequentemente ganhou o apelido de candidato dos Rothschild. Macron foi apoiado pelo banco e ganhou a eleição. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador
e deu a Macron o título de o primeiro e único cânone honorário da Arquibasílica de São João de Latrão. O cânone honorário é uma tradição desde o século XV, que significa defensor e advogado da Igreja Cristã e protetor da fé palestina e católica. Os imperadores ou presidentes empossados com este título significa que eles defenderão a Igreja Católica e seus bispos. Isso é exatamente o que Macron tem feito. Macron não é um presidente, mas ao invés um pequeno padre na presidência para entregar de volta ao papado o poder que outrora tivera. Da sua encíclica, descobrimos suas supostas soluções para os problemas do mundo, que é uma trama para transformar os Estados Unidos em uma união entre Igreja e Estado. Uma imagem do governo teocrático do Vaticano. O Laudato Si do Papa Francisco declara o seguinte: domingo. Assim como o sábado judeu é designado ser um dia que cura o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com outros e com o mundo. Assim, o domingo preserva a ação humana de retornar um ativismo vazio. E o domingo também preserva da ganância desenfreada e senso de isolamento, o que faz buscar o benefício pessoal ao detrimento de tudo o mais. A lei do repouso semanal proíbe trabalho no 7º dia. O descanso abre os nossos olhos para um quadro maior e nos dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros. Então, o dia de descanso, centrado na Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Para que a agenda do Papa Francisco seja implementada, o governo terá que se tornar o intérprete autoritário das Escrituras para todos os cidadãos do país, ou terá então que se colocar no lugar de Deus e autoritariamente declarar que a observância estabelecida pelo Estado, que é chamada do Senhor e pertence ao Senhor de fato. Embora a palavra do Senhor declare o contrário. Está o governo dos Estados Unidos pronto para tomar qualquer uma dessas posições? Está o Congresso dos Estados Unidos pronto para forçar o governo dos Estados Unidos para a alternativa de tomar uma ou outra destas posições? Tomar qualquer uma destas posições pelo governo não seria nada menos para essa iluminada nação, neste período do século XXI, assumir o lugar, a feição e as práticas dos governos da Idade Média e impor os dogmas e definições de teólogos, executando a arbitrária e despótica vontade da Igreja.